Sandrini, eu tenho 29 anos, trabalho com atendimento, gestão de atendimento desde 2005. Eu diria que hoje eu cuido de pessoas e de clientes. O meu trabalho é basicamente esse, facilitar a vida do meu colaborador para que o único objetivo dele seja satisfazer o cliente. Ele não tem que ter problema de ferramenta, ele não tem que ter problema, sei lá, que o sol tá batendo na cara dele, não. Isso é meu problema. O foco dele tem que ser a nossa missão lá na empresa, tornar a experiência do viajante única. Até por isso que o nome da equipe, em vez de ser SAC, como é muito mal visto hoje em dia, infelizmente, é Customer Happiness. Porque basicamente isso tem que ser o nosso foco, a felicidade do cliente. Com gestão de atendimento faz 10 anos, mas com atendimento em si faz 13 anos. Desde pirralho eu gostava de trabalhar com comunicação de alguma forma. Ou eu buscava escrever, na época, fanfics de Cavaleiros do Zodíaco, mas e tinha essa vontade de trabalhar ou com jornalismo ou com cinema, que também era um grande sonho. Não consegui fazer na época por questões financeiras e acabei indo para a rádio e TV na época. Trabalhei com telemarketing de raiz, entrando em contato com as pessoas de cobrança. E aquilo já me deu um primeiro baque, né? De você trabalhar do lado de pessoas que estavam ali simplesmente porque precisavam de trabalho, não era uma vocação, um sonho da pessoa. Hoje você olha, sei lá, enfermeiros, o cara estudou para trabalhar ali. Pessoas de contabilidade, enfim, todos tiveram um preparo e atendimento não. Acaba sendo a porta de entrada ou o que sobrou para a pessoa. E eu via que isso impactava muito na qualidade, porque a pessoa estava ali, ela precisava só da grana dela e ela não tinha a paixão por atendimento. Primeiro emprego você já vê essa realidade de uma carreira e de uma profissão que não é bem vista, não é bem avaliada pelas próprias pessoas que trabalham na área. Fiquei na empresa por um tempo e depois eu fui para uma outra empresa que muitos conhecem, o Mercado Livre, onde ali eu tive a primeira experiência com gestão de pessoas. Muita gente ficava falando, Bruno, você tem que ir para a gestão, você gosta de trabalhar com pessoas, de desenvolver pessoas. E fui, aceitei esse desafio, fiz um processo interno e mudou totalmente minha carreira. Eu estava na época cursando jornalismo, larguei tudo e fui para processos gerenciais. Terminei a faculdade e me apaixonei por essa área de gestão de pessoas. De você fazer o possível para que a pessoa que está ali com você, ela tenha o melhor desenvolvimento, que ela tenha todas as ferramentas possíveis para ela fazer um bom trabalho e pensando no cliente que ela não tenha outra preocupação além de manter um bom atendimento. A gente falava em ligar para um 0800 de qualquer empresa de telefonia, bancário, é você pensar em ter dor de cabeça. Você pensa em ligar naquelas URAs automáticas que você fica 47 minutos para falar com o atendente. Isso para mim ainda é surreal e infelizmente ainda é uma realidade. E eu vejo que é uma realidade porque as empresas não priorizam a equipe de atendimento. Você pensa em telemarketing, saque, para a empresa já é a equipe problema. A empresa não está nem aí para essas equipes, né? Assim, falando a grosso modo no geral. E aos poucos, graças a Deus, isso tem mudado um pouco, mas a gente olha na realidade, é a equipe problema que tem que estar ali para resolver a reclamação do cliente e não para ouvir o cliente. Então hoje as empresas que passam a ouvir mais o cliente, elas têm tido mais sucesso. Eu escolhi rádio e TV na época, eu tentei fazer cinema, meus pais não podiam me ajudar, então eu acabei indo para rádio e TV, que era o que estava no meu orçamento. Na época eu estudava à noite e trabalhava de manhã, mas era inviável. Fui para jornalismo, né? Ainda querendo continuar ali com viés de comunicação, fazia jornalismo de manhã, trabalhava à noite, fiz o processo seletivo, passei no segundo processo que eu fiz lá para trabalhar o dia inteiro. Daí, de novo, eu tive o dilema de ter que trancar a faculdade, porque para eu mudar à noite eu ia ter que chegar na Barra Funda às 7 horas, sendo que eu trabalhava até 6h30. Impossível. Larguei e daí eu fiquei com essa coisa de eu preciso me especializar em gestão de pessoas, porque é o que eu tô fazendo, é o que eu tô amando fazer. A minha paixão por gestão de pessoas é, assim, chegar no final do dia sabendo que meu colaborador tá feliz, tá satisfeito, fez um bom dia, teve um bom rendimento. E daí eu fui para processos gerenciais, por dois motivos. Um, que eu precisava, né, me entender mais na área, e dois, porque a faculdade era do lado do trabalho. Então eu juntei o útil ao agradável, daí me formei em processos gerenciais, e depois eu fiz alguns cursos de programação neurolinguística, alguns cursos voltados bem mais para gestão,
modelos de gestão e tudo mais. Mas eu sempre tive ainda ali o pezinho em comunicação. É uma área que eu ainda quero me desempenhar, quero desenvolver. Hoje eu vejo mais como um hobby, não como uma profissão em si. Como eu sempre gostei assim de trabalhar com comunicação também, eu estou finalizando o meu primeiro livro e é uma coisa que eu quero trabalhar meio que em paralelo, mas não deixar a gestão de pessoas de lado e gestão de atendimentos também de lado. Meus pais, por eles já serem de uma outra geração, de uma outra realidade, eles no começo foram contra eu ir para cinema. Né? Eles nunca enxergaram o mercado, nunca assim viram, e até com razão, não tira a razão deles, mas eles nunca viram eu conseguir ter uma carreira próspera nessa área, porque é uma área muito restrita. Você pensa hoje, o monopólio de, entre aspas, cinema no Brasil é Rede Globo e agora a Record que está crescendo um pouquinho. Para você entrar em uma dessas grandes produtoras, entre aspas, você tem que ter uma boa indicação lá dentro. Ou se não, tentar se aventurar por algo mais independente, né? O que não é sinônimo de você ter uma carreira boa, na cabeça deles. Então, assim, quando eu comecei a ver um pouquinho mais da gestão e do atendimento com outros olhos, para eles foi muito bom. Eu estar numa empresa com a minha carteira assinada, como eles diriam, para eles dava muito mais conforto e era sinônimo de felicidade. Acho que o que muitos pais, né, e muita gente um pouquinho mais da geração X para trás, né, nem geração X, mas as gerações anteriores pensam muito nisso. Né? E para eles, assim, eu sempre tive o apoio no sentido de buscar algo que vai te dar, além de felicidade, uma segurança, uma estabilidade. E quando eu fui para a área de gestão, eles viram muito isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busco fazer a diferença de alguma forma. Desde, por exemplo, o meu livro eu quero escrever que se mudar a vida de uma pessoa, 1%, eu estou feliz. Na vida dos meus colaboradores é a mesma forma. Hoje é bacana dizer que a minha equipe é ouvida, as dúvidas, as insatisfações, os problemas dos clientes são pautas para reuniões de diretoria e tudo mais, mas eu ainda sinto que o Brasil como um todo precisa mudar muito a visão de atendimento. É bacana ver, né? Hoje, por exemplo, é muito difícil você ouvir a palavra saque. A gente ouve essa palavra mais em grandes indústrias, né? Na grande indústria, melhor dizendo. Mas a gente vê empresas chamando atendimento como Customer Experience, Customer Success, Customer Happiness. Então eles têm criado muito esse conceito de cliente no primeiro lugar. Eu gosto muito de uma frase que é meio... se você não prioriza o seu cliente no seu dia a dia da empresa, por que o cliente vai priorizar a sua empresa no dia a dia? E eu vejo que é muito uma relação de troca. Você oferece um bom serviço, um bom produto, um bom suporte, o seu cliente vai voltar. Eu tenho muito isso, assim, de querer fazer a diferença nesse mercado de atendimento. Lá na empresa a gente tem metas muito desafiantes para a gente no atendimento quanto à qualidade. A gente quer, por exemplo, ganhar prêmios no Reclame Aqui, a gente quer ser uma referência, assim como o Nubank é hoje. É um desafio que a gente tem, é um desafio real que todo mundo abraça. É o que eu digo para toda a equipe. Se você tiver que ficar 2 horas com um cliente para no final ele ficar feliz com o seu atendimento, fique. A gente já teve situações que um atendimento durou quase 2 horas por um problema interno que aconteceu. Depois a cliente ficou super feliz, mandou fotos da viagem dela pra gente. Então, pra gente isso vale o final do dia, faz a gente dormir tranquilo no final do dia. E a equipe é muito focada nisso. No próprio processo seletivo, a gente busca pessoas que tenham paixão por atendimento. Pode ser pessoas que estão começando agora, sim, mas eu gosto muito de trazer pessoas que não vejam o atendimento simplesmente como a porta de entrada ou trampolim. Não, tem que gostar do que faz. Eu faço o possível para não trazer demandas para casa. Eu tento diferenciar pessoal do profissional. A minha primeira gerente, ela me ensinou, quando você chega na empresa, você passa o crachá, deixa seus problemas pessoais ali. Vai embora, deixa os problemas da empresa ali. E é uma coisa que eu tento colocar no meu dia a dia. Então eu tento religiosamente fazer o meu horário, não ficar até mais tarde. Eu prefiro, sei lá, ficar ali sem parar 3, 4 horas seguidas num projeto do que ficar 2, 3 horas a mais. Sacrifico o meu horário de almoço, mas eu gosto de sair religiosamente no meu horário até para não prejudicar quando eu chego em casa. Chego aqui, tem meu namorado para cuidar, tem janta para cuidar, tem um monte de coisa para fazer. Então eu gosto de não misturar as duas coisas.
Eu me sinto hoje muito satisfeito com o que eu faço, mas também estou num processo de uma reflexão interna, de entender, beleza, qual que é o próximo passo? Me mantenho na área, me especializo cada vez mais, vou para uma outra área, tento conhecer novas coisas, comunicação está surgindo aí de novo, foco 100% nisso, então eu estou muito nesse dilema aí, de repensar muita coisa. Eu sou feliz fazendo a demanda que eu faço, o que eu busco hoje é, beleza, por que não tentar aventurar em alguma outra coisa? Por que não buscar outra coisa? Não por uma infelicidade ou uma insatisfação, não, mas simplesmente naquela questão de por que não. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de zona de conforto. Eu não gosto muito de sentar e tá tudo bem, ficar naquela rotina 100%. Se tem 1% ali que tá me incomodando. Eu tô nesse período de entender, beleza, quais outros caminhos que eu tenho pela frente. Porque eu acho que é muito saudável a gente também se auto-questionar sempre. A gente muda, né? A gente muda muito. Eu tinha uma cabeça com 20, com 25 e agora quase 30 eu tô com outra. Então eu acho que é do ser humano sempre buscar isso, né? O sonho que a gente tinha no passado não é o mesmo sonho que a gente tem hoje. Então pelo menos eu busco sempre isso, assim, entender o que dá para eu fazer a mais. Eu acredito que as pessoas buscam muito segurança hoje em dia. Quando você fala de correr atrás de um sonho, de um objetivo, de alguma coisa nesse sentido, é você dar um tiro no escuro, é você se aventurar por um lugar que talvez não vai te trazer o conforto, o retorno financeiro que você espera a curto prazo. Então eu vejo hoje muito, assim, até pelas experiências e pelas pessoas que eu conheci já, é mais cômodo você ter o seu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5, que por mais que não seja o seu maior sonho, é aquilo que vai pagar o seu almoço e o seu jantar. Eu acho que até certo ponto, você consegue conviver desse jeito. Sei lá, reclamando do trabalho na roda de bar na sexta-feira à noite. Tudo bem, assim, e eu acho que também não é 100% errado. Mas no momento que você já chega em casa e você não consegue descansar, sua vida gira em torno do seu trabalho frustrante, para mim isso é um sinal vermelho. Pelo menos é como eu vejo, assim, as pessoas hoje buscam segurança. E porque a gente está num país que vive em crise, uma instabilidade muito grande, então, querendo ou não, você se arriscar hoje em dia é muito perigoso. Então é mais fácil a pessoa ir lá, ter uma carreira que ela não ame, mas que vai dar uma estabilidade para ela. Ela cria ali um conforto, guarda a graninha dela e mais lá na frente, nos seus 30, 40 anos, aí sim ela vai buscar algo que te dê mais prazer. Né? Mas aí passa metade da vida com uma coisa que ela não ama, para aí sim depois buscar um sonho. Busque nas horas vagas fazer aquilo que você ama. Tenta juntar os dois. Eu não ligo você ter uma carreira de sucesso com um fator financeiro. Eu acho que carreira de sucesso é aquela que você chega em casa, consegue deitar no travesseiro e pensar que você teve um dia produtivo, um dia bom, um dia que te deu mais alegrias do que dores de cabeça. Dor de cabeça, estresse, a gente sempre vai ter, independente da profissão. A diferença é qual é o sentimento que você tem quando você vai dormir. Qual é o sentimento que você tem quando você sai da empresa. É aquele sentimento de graças a Deus acabou, aquele sentimento de putz, acabou, posso dormir e amanhã tem mais. Então acho que é um misto. Querendo ou não, acho que o fator financeiro, ele é bom? Ele é. Qualquer um que começa um emprego ganhando 10, 15 mil reais por mês vai ficar super feliz. Mas uma vez uma psicóloga de uma empresa me disse, aumento salarial ou salário como um todo, ele vai te motivar por 3 a 6 meses no máximo. Depois você entra na rotina, você se adapta com aquela grana e você vai ser frustrado se você estiver numa carreira que não te dá felicidade. Né? Mas para quem assim tem medo de correr atrás de uma carreira de sonho, assim, daquilo que ama, o que eu trago como sugestão é isso. Você está numa carreira que talvez não te dá não faz seu sonho arder, usa as horas vagas para buscar o seu sonho. Qualquer coisa, acho que a gente tem tempo no nosso dia a dia para focar um pouquinho nos nossos sonhos. A gente não precisa também largar tudo, ser o radical e só focar na nossa felicidade. Tem que ter um misto, né? Eu acho que a gente precisa um pouco também tirar o preconceito que a gente tem por atendimento. A gente fala hoje de ligar no 0800 da empresa que for, a gente já pensa com dor de cabeça. Ficar 15 minutos numa URA, digitando 1, digitando 7, enfim, e a gente já começa a pensar que a gente vai se deparar com um operador que não vai estar bem treinado, vai estar com uma vontade.
Então, primeiro ponto, quebra isso. Vai ligar para uma central, seja você o educado, seja você o simpático, seja você o paciente. A gente não sabe a história da vida do cara que está ali atendendo também. A gente não sabe a vida que ele tem. Então, eu acho que a começar do consumidor, ter mais essa calma, ter esse outro pensamento já muda muito. E para os colaboradores que ingressam nessa área, eu acho que também a gente parar um pouquinho de criar esse preconceito da área, de ser a porta de entrada e usar isso como benefício. A área de atendimento é uma das áreas que mais conhece a empresa. Você vai ter a visão do maior bem da empresa, que é o cliente. Então, o colaborador, sabendo entrar, tá ali, começando a faculdade, entra como estágio de atendimento, saiba usar isso ao seu favor. Ouvindo muito o cliente, levantando sugestões de melhorias, entendendo o processo como um todo. Na empresa hoje que eu tô, acho que desde que eu entrei em setembro, 4 estagiários de atendimento hoje estão efetivados em outras áreas. Então, para mim, como gestor, é muito gratificante ver isso e para o colaborador também, é saber pegar as oportunidades. Eu mesmo, quando comecei, eu não via prazer em atendimento, confesso. Meu primeiro ano foi um primeiro ano para pagar a faculdade. Quando eu comecei a me aprofundar e a entender isso, que o cliente tem que ser o foco, o cliente tem que ser o coração da empresa, e como eu faço isso se tornar realidade, foi o que me instigou a continuar. Eu gosto muito de pensar que a vida é muito curta para a gente não fazer aquilo que a gente ama. Se não for no dia a dia do trabalho, que você use seu trabalho como motivador também. Você encontre felicidade em tarefas que você faz. Talvez você nunca encontre aquela profissão dos seus sonhos, mas então cria a profissão dos seus sonhos. Faça o seu dia a dia ser uma profissão boa e tenha orgulho daquilo que você faz. E se não tem, procure aquilo que vai te dar orgulho também.